Paz e graça seja na vida de todos. Hoje nós chegamos no capítulo 14 de Êxodo. Na verdade, também um capítulo muito esperado, né? Aquela cena de filme mesmo que a gente vê nos filmes, onde o mar se abre e o povo passa em terra seca, com os pés em terra seca. Então, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Zaal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então, endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio de faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Assim fizeram os israelitas. A palavra de Deus diz, um versículo que a gente sempre precisa meditar nele, porque é assim que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. E aqui, ele começa no capítulo 14, dando uma instrução através de Moisés ao seu povo, que eles mudassem de caminho. E essa pergunta fica para o nosso coração. Será que Deus já nos pediu para mudar de caminho? Mesmo que aquele caminho parecia ser o melhor, parecia ser o mais viável? Será que Deus está nos pedindo hoje que a gente mude de caminho? Aos nossos olhos ou aos olhos humanos, talvez o que Deus está nos pedindo parece loucura. Talvez desistir de algo que é muito certo, que é muito assim viável para as nossas vidas. Mas Deus aqui, ele tinha um plano. E o plano de Deus sempre é o melhor para nós. E Deus não queria somente que o Egito ficasse devastado por causa da dureza de coração e desobediência. Deus quer que nossos inimigos estejam debaixo de seus pés, debaixo dos nossos pés. E Deus sabia que uma hora o Egito poderia ir atrás do povo hebreu. E faz todo esse plano aqui, porque ele diz: nunca mais vocês verão esses seus inimigos. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Aqui caiu naquela situação. Ele viu o seu prejuízo, em todos os âmbitos ele teve prejuízo, faraó. Perdeu vidas, perdeu animais, perdeu colheitas, foi uma destruição. E ele talvez pensou: agora eu vou precisar de reconstruir tudo isso. E eu também perdi a minha mão de obra. Só que essa mão de obra nunca foi de faraó, era forçada, eram escravos. E faraó escravizou o povo errado, porque o povo de Deus é menina dos olhos de Deus e tem os seus nomes escritos na palma das mãos de Deus, e esses nomes estão diante de Deus dia e noite. Ao se aproximar o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor, disseram a Moisés:
Foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já que tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Aqui o povo começa numa trajetória de queda. Por quê? Eles começam numa atitude que Deus odeia. Deus odeia a murmuração, a ingratidão. Depois de ver feitos grandiosos, maravilhosos, sobrenaturais no Egito, ao primeiro desafio, não sei se posso dizer que o desafio era muito grande, mas para Deus era grande. Por que Deus tiraria o povo com uma mão forte e agora deixaria o povo morrer na mão desses inimigos? E eles começam a murmurar de uma forma tão dura contra Deus. Será que não tinha túmulo no Egito para que a gente seja enterrado aqui? Melhor é que tivéssemos sido escravos no Egito. Quando Jesus nos salva, nos liberta, é considerado que somos libertos do Egito. Por quê? Porque o mundo, o sistema desse mundo é um paralelo do Egito. E Deus nos torna livres, nos liberta. E não há nada mais precioso do que ser liberto. E liberto para algo assim muito, muito, muito superior, que é a nova Canaã. Então aqui o povo começa numa trajetória que vai atrasá-los em 40 anos e muitos, a maioria desses que estão saindo ali, não vão entrar na terra de Canaã. E um dos seus principais pecados começa aqui, o pecado da murmuração. Moisés respondeu ao povo, esse versículo é lindo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês veem. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalme. Parece difícil, né? Mas pela fé, com a graça de Jesus, nós podemos acalmar e simplesmente assistir Deus lutar as nossas guerras, Deus lutar contra os nossos inimigos, simplesmente assistir. A palavra era: não temas. Então, no verso 19 a seguir, o anjo de Deus que ia à frente, antes de chegar nesse 19, Deus dá instrução para Moisés para estender a sua mão sobre as águas, porque as águas seriam divididas para que os israelitas atravessassem o mar em terra seca. E Deus fala: eu endureci o coração de Faraó, sim, ele está vindo atrás de você, sim, mas vocês verão a glória, a minha glória, e vocês nunca mais verão este seu inimigo. E muito lindo também o 19, a seguir o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se agora atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então, o mar se abriu,
uma coluna de água de um lado, uma coluna de água do outro lado, e o chão ficou seco. Nós sabemos que isso é impossível. Onde há água durante anos e séculos e milênios, leva muito tempo para secar, mas secou na hora. A ordem não era somente que o mar se abrisse, mas que a terra secasse, porque eles iriam atolar ali na lama. E uma outra coisa interessante para a gente aprender é que eles levaram a noite inteira para cruzar aquele pedaço de água, aquela faixa de água com os pés a seco. A noite inteira. Era cerca de 3 milhões de pessoas. A gente vê nos filmes, já falei e falo outras vezes, não aprender a Bíblia com filmes, nem com novelas cristãs. Eles levam a noite toda numa marcha forte para sair do mar. E outra atitude mais assim maravilhosa é que o anjo do Senhor, e quando aqui fala o anjo, é porque não é qualquer anjo, é o próprio Deus. Ele ia à frente do povo e uma coluna de nuvem também ia à frente do povo. E agora ele passa para o final da fila, para os últimos israelitas que estavam passando ali no meio do mar. Deus, ele nos defende. É incrível. O povo agora precisava do anjo, o povo agora precisava da nuvem, era atrás. Porque era atrás que estava a ameaça. E Deus levou o povo a salvo e depois passa e fica o anjo do Senhor e a nuvem que para eles era luz e clareava o caminho, para os egípcios aquela nuvem se tornava em trevas. Como não crer num Deus como esse? E como pode os egípcios enfrentar o anjo do Senhor e uma nuvem de escuridão? Como se não bastasse, Deus começou a atrapalhar as rodas se quebrando e o povo e as carruagens parando, não tinha como prosseguir. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. 25. Fez com que as rodas dos carros começassem a soltar, de forma que tinham dificuldade em conduzi-las. E os egípcios gritaram, os inimigos gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Os próprios inimigos de Deus reconhecem que Deus está lutando a favor do seu povo. E eles começam a dizer: vamos fugir, nós não temos condição alguma contra esse Deus que defende esse povo. Vamos fugir. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem e sobre os egípcios, os seus carros de guerra, os seus cavaleiros. Moisés, então, estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram em encontro às águas, e o mar os lançou, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Por isso eu digo,
não podemos aprender a Bíblia com filmes. No Salmo 136:15, diz assim: ali no mar, ele, o Senhor, afogou o rei do Egito e o seu exército. Deus afogou o rei do Egito e o seu exército. Alguns colocam nos filmes Faraó lá de fora esperando e não sendo atingido pelas águas. Aqui nós vimos que ninguém sobreviveu, no verso 28. E no Salmo 136, ali no mar, ele afogou o rei do Egito e também o seu exército. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, também em Moisés, seu servo. Todas as coisas contribuindo para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas essas situações contribuindo para que o nome do Senhor fosse glorificado. E o nome do Senhor é glorificado aqui no final. E Moisés respeitado como homem de Deus, porque tudo que o Senhor falou que ia fazer, o Senhor o fez. Amém? Fica essa palavra para a sua meditação. Em nome de Jesus.